Não vou mais ao casamento da minha melhor amiga. Fui a madrinha perfeita até ela me substituir por outra. Desde que me entendo por gente, Jaqueline esteve ao meu lado. Nossas mães eram amigas inseparáveis desde a adolescência, e quando engravidaram com poucos meses de diferença, parecia natural que nós duas também fossemos unidas. Crescemos praticamente como irmãs, compartilhando brinquedos, aniversários e até castigos. Em muitas fotos antigas, estamos de mãos dadas, sorrindo com os rostinhos sujos de bolo ou tinta guache. Na infância, Jaqueline era aquele tipo de criança que brilhava nos olhos dos adultos. Falante, criativa e espontânea. Já eu era mais reservada, observadora. Enquanto ela gostava de chamar atenção, eu me sentia confortável no papel de apoio, como se meu lugar fosse estar ao lado dela, dando suporte para que ela brilhasse. E eu nunca me importei com isso. Pelo contrário, sentia orgulho. A amizade dela era suficiente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ao longo dos anos, comecei a perceber um padrão que se repetia. Jaqueline se encantava com algo novo, fosse um brinquedo, uma colega da escola ou uma atividade da moda, e mergulhava de cabeça, esquecendo todo o resto, inclusive eu. Já aconteceu de passarmos semanas grudadas, trocando confidências, só para ela desaparecer assim que fazia uma nova amizade. No começo, eu sofria. Me sentia trocada, descartável. Mas depois de tantas vezes, aprendi a esperar. Eu sabia que ela eventualmente voltava. Sempre voltava. No ensino médio, a história se repetiu. Ela entrou para um grupo de dança e passou a sair com outras garotas. Eu fiquei de lado, vendo as fotos e vídeos nas redes sociais, tentando não me importar. E mesmo quando ela reaparecia como se nada tivesse acontecido, eu sorria e aceitava. Achava que isso era ser uma boa amiga, estar disponível quando ela precisasse, mesmo que isso significasse me anular de vez em quando. Com o tempo, esse ciclo foi ficando mais sutil, mas nunca desapareceu. Já adultas, ela passou a ter empregos, relacionamentos e fases diferentes, mas a estrutura era a mesma. Jaqueline se encantava com o novo e esquecia o velho, e eu, aparentemente, era parte do velho. Mesmo assim, continuei ali. Estávamos ligadas por anos de convivência, memórias e uma espécie de lealdade silenciosa que eu nem sabia explicar direito. Quando ela me contou que estava noiva, me emocionei de verdade. Era um marco importante, e ela estava radiante. Fiquei ainda mais tocada quando ela me chamou para ser sua madrinha de honra. Senti que, apesar de tudo, ela me via como alguém essencial, alguém que estaria ao seu lado naquele momento especial. Me entreguei de corpo e alma aos preparativos. Comecei a ajudar com ideias de decoração, pesquisar fornecedores, montar mood boards no Pinterest, visitar lojas de tecidos e flores artificiais. Tudo sem esperar nada em troca. Era minha forma de mostrar amor, de retribuir aquela amizade que tinha atravessado tantas fases da nossa vida. Em pouco tempo, eu já havia investido mais de R$ 2.000 em materiais para fazer centros de mesa, painéis decorativos e lembrancinhas personalizadas. Não era uma exigência dela, era uma decisão minha. Eu queria que fosse especial. Fiz questão de que cada detalhe tivesse a cara dela. Flores em tons pastéis, detalhes em dourado, velas aromáticas artesanais com rótulos personalizados com os nomes dos noivos. Cada item carregava o cuidado de alguém que conhecia Jaqueline desde que ela usava franja torta e tênis de velcro. Às vezes eu me pegava pensando no quanto ela cresceu. Como aquela menina espalhafatosa se transformou em uma mulher determinada, cheia de ideias. Mas também notava que algumas coisas não mudaram. Ela ainda se encantava fácil com novidades. Ainda era movida por impulsos. Ainda deixava rastros de laços desfeitos sem perceber, ou sem se importar. Mas mesmo assim, ali estava eu, acreditando que nossa amizade era mais forte do que qualquer distração passageira. Conforme os meses passavam, os preparativos se intensificaram. Conversávamos quase todos os dias, trocando ideias e referências. Fiquei feliz em ver como ela confiava no meu gosto. Cheguei a pensar que, dessa vez, tudo seria diferente. Que estávamos em uma fase madura da amizade onde os dois lados se equilibravam. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha valor real na vida dela, mais do que apenas a familiaridade de alguém que sempre esteve por perto. Aquela empolgação, no entanto, seria passageira. Mas naquela fase eu não sabia. Não havia presságios, nem sinais claros de que tudo desmoronaria em breve. Eu estava cega de entusiasmo, focada em fazer tudo dar certo. Era minha maneira de tentar retribuir os anos de amizade, de mostrar que apesar dos altos e baixos, eu ainda acreditava em nós duas. Mas hoje, olhando para trás, entendo que talvez eu tenha confundido lealdade com dependência, e amor com aceitação irrestrita. Talvez eu estivesse tão acostumada a ser deixada de lado que aprendi a chamar isso de afeto. E talvez, só talvez, a maior parte da dor que viria depois já estivesse sendo plantada ali, silenciosa, mascarada de dedicação. Foi como se, de uma hora para outra, a Jaqueline tivesse desaparecido. Não no sentido físico, ela ainda estava na cidade, ainda noiva, ainda preparando o casamento, mas emocionalmente ela sumiu da minha vida. Nossas conversas diárias se tornaram ocasionais. Depois, escassas.
Quando enviava alguma sugestão de decoração ou uma simples mensagem perguntando como ela estava, demorava dias para responder. E quando respondia, era com frases curtas, sem entusiasmo. Senti que algo havia mudado, mas tentei não criar teorias. Afinal, ela poderia estar apenas ocupada, estressada com os preparativos, sobrecarregada. Foi nesse período que ouvi o nome pela primeira vez, Mônica. Jaqueline comentou rapidamente como quem não dá importância, que tinha conhecido uma garota super gente boa numa aula de yoga. Disse que elas se deram bem de cara e que estavam saindo para tomar café depois das aulas. Sorri, fingi alegria. Não havia motivo para ciúmes, certo? Amizades novas surgem o tempo todo. Eu mesma conhecia gente nova com frequência. Mas no fundo, algo dentro de mim se apertou. Com o passar das semanas, Mônica foi se tornando uma presença constante nas redes sociais de Jaqueline. Fotos nas histórias, vídeos engraçados, legendas com emojis de coração e apelidos carinhosos. Frases como a melhor companhia do mundo ou só você me entende. E eu, que nos últimos meses tinha investido tempo, dinheiro e dedicação para fazer parte de um dos momentos mais importantes da vida dela, me vi agora como figurante em meu próprio enredo. As respostas de Jaqueline às minhas mensagens tornaram-se quase inexistentes. Comecei a sentir vergonha de insistir. Era como tentar manter viva uma conversa com alguém que claramente não queria estar ali. Por um momento, me perguntei se eu estava exagerando, sendo possessiva. Mas depois de tudo que já havíamos vivido, depois de tantas vezes em que fui deixada de lado por causa de outras novidades na vida dela, algo me dizia que a história estava se repetindo. De novo. Então veio o baque. Num sábado à tarde, Jaqueline me chamou para um café. Achei que era uma chance de nos reconectarmos. Talvez ela estivesse pronta para falar sobre o distanciamento. Vesti minha melhor blusa, preparei mentalmente palavras leves e carinhosas. Estava disposta a ouvi-la, a entender, mas não foi bem isso que aconteceu. Sem rodeios, sem gentileza, ela me disse que tinha decidido mudar a madrinha de honra do casamento. Que Mônica agora ocuparia esse lugar. Não é nada pessoal, ela disse, como se isso pudesse aliviar o impacto. É só que a Mônica me entende de um jeito que ninguém mais entende. Fiquei em silêncio. Engoli a seco. Quis perguntar o que havia feito de errado, mas me contive. No fundo, eu sabia que não tinha feito nada. Era só mais uma fase de Jaqueline. Mais um ciclo em que alguém novo aparecia e ela se jogava de cabeça, deixando o resto para trás. Ela tentou suavizar, dizendo que eu ainda era madrinha, só não madrinha de honra. Que meu papel continuava importante. Como se fosse possível diminuir alguém de posição numa amizade como quem troca um enfeite de mesa de lugar. A partir daquele momento, eu deixava de ser prioridade. Mais uma vez. Voltei para casa em silêncio, tentando processar tudo. Sentei no chão do quarto, cercada pelas caixas de decoração que eu vinha preparando com tanto carinho. Toalhas personalizadas, pequenos quadros com frases românticas, velas, lembrancinhas, garrafas pintadas à mão. Cada item era um pedaço do meu tempo, do meu afeto, da minha história com ela. Olhei tudo aquilo e senti uma raiva estranha. Não da Jaqueline, mas de mim mesma. De como me doei sem limites, de como aceitei migalhas durante tantos anos achando que isso era normal. Pela primeira vez pensei, e se eu não entregar nada disso? O pensamento me assustou. Parecia vingativo. Mas havia também um senso de justiça ali, de proteção. Naquela noite mandei uma mensagem objetiva. Disse que diante das mudanças, eu não me sentia mais confortável em doar as decorações, a menos que ela me ressarcisse pelo material. Não mencionei o tempo investido nem o desgaste emocional. Só o valor em dinheiro. Mais de R$ 4.000. Não houve resposta imediata. Nos dias seguintes, a reação não veio dela, mas da família. A mãe de Jaqueline me ligou dizendo que eu estava sendo ingrata, mesquinha, que o casamento era um momento de alegria e que eu estava tentando sabotá-lo por ciúmes. Uma tia mandou mensagem dizendo que eu deveria ter o coração mais leve. Senti como se, de repente, fosse a vilã da história. Aquela que não soube lidar com a felicidade da amiga. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que não era ciúmes. Era o limite. Um limite que eu nunca tinha tido coragem de impor antes. Naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. A ferida ainda estava aberta e doía. Mas pela primeira vez eu não estava disposta a deixar que a dor me fizesse ceder. A partir do momento em que decidi não ceder, tudo ficou mais claro e mais solitário. Antes eu acreditava que minha relação com Jaqueline era uma conexão protegida pelo tempo, como se os anos de amizade nos tornassem inquebráveis. Mas a verdade é que aquele laço sempre foi frágil do meu lado, sustentado por uma insistência minha, e apenas minha. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio incômodo. Não da minha parte, mas da dela. Nenhuma resposta à mensagem. Nenhuma tentativa de conversar. Nenhuma palavra sobre os R$ 2.000, nem mesmo uma justificativa pelo afastamento. Em vez disso, recebi um desfile de indiretas e julgamentos, vindos de pessoas que sequer sabiam o que realmente estava acontecendo. A mãe dela me ligou de novo, dessa vez chorosa, tentando me sensibilizar com lembranças da infância.
Falou da nossa amizade como algo sagrado, como se eu estivesse jogando tudo fora por orgulho. Usou aquela velha carta emocional. Você é como uma filha pra mim. Mas, curiosamente, ser como uma filha só importava quando eu fazia algo útil. Quando eu me dobrava, me calava, cedia. Quando eu dizia não, eu virava ingrata. Tive vontade de gritar que não se tratava de orgulho e sim de dignidade. Mas engoli as palavras. Eu não devia mais explicações. Pela primeira vez, senti que não precisava convencer ninguém do que era certo. Eu sabia. E isso bastava. Outros membros da família dela me procuraram, como se houvesse um revezamento de pressão emocional. Uma prima mandou áudio dizendo que Jaqueline estava estressada, que o casamento era um sonho e que eu deveria ser maior que isso. Uma colega do trabalho dela me chamou no Instagram e disse que estava desapontada com minha atitude. Como se eu tivesse traído alguma expectativa coletiva. Ninguém me perguntou o que eu senti. O quanto doeu ser trocada, ser silenciada, ser tratada como uma peça substituível. Jaqueline, por outro lado, continuava postando fotos com Mônica. As legendas estavam cada vez mais exageradas, como se quisessem provar ao mundo a força daquela amizade relâmpago. E por mais que eu tentasse me desligar, parte de mim ainda se feria ao ver tudo aquilo. Eu me perguntava como alguém podia me conhecer por tantos anos e, mesmo assim, me descartar com tanta facilidade. Será que ela nunca me valorizou de verdade? Ou será que eu é que nunca quis enxergar a verdade? Comecei a repassar mentalmente todas as situações em que fui deixada de lado. Na escola, quando ela me trocou por outra amiga de sala e passou semanas sem falar comigo. Na adolescência, quando ficou obcecada por um namorado e só me procurava quando brigavam. No início da faculdade, quando entrou em um grupo de teatro e passou a me evitar porque, segundo ela, eu era muito séria. Era sempre assim. Eu era o step emocional. Aquela que ela usava quando precisava de colo, mas descartava assim que aparecia algo mais brilhante. E por anos, eu aceitei. Me convenci de que era normal. Que algumas pessoas são assim mesmo. Mas não era normal. Era destrutivo. E eu estava cansada de fingir que tudo bem. Uma parte de mim considerou entregar as decorações. Pensei que talvez fosse mais fácil desistir da briga, evitar o desgaste. Mas bastava olhar para cada uma daquelas peças artesanais, feitas com tanto cuidado, para lembrar do quanto eu havia me anulado por essa amizade. Não se tratava de vingança. Era apenas um ato de justiça. Uma maneira de afirmar que eu não aceitaria mais ser usada. No fundo, eu sabia que ela esperava que eu cedesse. Jaqueline sempre contou com isso. Com minha boa vontade e com meu coração mole. Ela se acostumou com a ideia de que eu estaria lá, independentemente do que fizesse. Talvez tenha sido esse o maior erro da nossa história. Ela nunca precisou me valorizar, porque eu nunca dei motivo para ela duvidar da minha lealdade. Mas agora era diferente. Eu tinha chegado ao meu limite. Comecei a guardar as caixas. Cada item era cuidadosamente embrulhado e empilhado. Não para ser entregue, mas para ser protegido. Eu ainda não sabia o que faria com tudo aquilo, talvez vendesse, doasse, quem sabe. Mas sabia que não chegariam ao salão do casamento sem que houvesse respeito. E até aquele momento não houve. Passei a evitá-la por completo. Bloqueei notificações, silenciei menções. Cortei o laço digital antes que ele pudesse ferir mais. Me isolei sim, mas não por mágoa, por necessidade. Era a única forma de preservar o pouco de mim que ainda restava. E curiosamente, nesse processo de afastamento, algo bonito começou a nascer. Uma sensação discreta, mas firme, de força. Comecei a olhar para mim mesma com outros olhos. A perceber que meu valor não estava condicionado à aprovação de ninguém. Que minha dedicação, minha criatividade, minha generosidade não precisavam ser desperdiçadas em lugares onde não eram bem-vindas. Era doloroso. Ainda era. Mas pela primeira vez não era destrutivo. Era libertador. O dia do casamento chegou como uma sombra pesada. Eu já sabia que não compareceria, mas ainda assim acordei cedo, como se meu corpo insistisse em manter uma rotina que não fazia mais sentido. Olhei para o vestido que tinha comprado meses antes, escolhido com tanto carinho para harmonizar com a paleta de cores que eu mesma ajudara a definir. Ele pendia solitário no armário, como uma lembrança silenciosa do lugar que eu não ocuparia mais. Durante as semanas anteriores, a ideia de comparecer chegou a rondar meus pensamentos. Mas não havia mais espaço para dúvida. Depois de tudo, eu não conseguia me sentar em um banco qualquer, fingindo que aquilo era uma celebração feliz para mim também. Porque não era. Era o encerramento de um ciclo, um que eu não escolhi terminar, mas que precisei aceitar que acabou. Na véspera soube por uma amiga em comum que Jaqueline não tinha conseguido substituir as decorações. As coisas estavam uma bagunça. O salão, que dependia dos detalhes artesanais para ganhar vida, agora parecia vazio. Disseram que ela tentou adaptar algumas ideias com itens comprados às pressas, mas nada se comparava ao que já estava pronto, e que estava guardado na minha casa. Intocado. Não me alegrei com isso. Seria reconfortante dizer que houve um certo prazer em ver que ela precisava de mim, mas não era verdade. Doeu. Doeu ver que mesmo diante do caos, ela ainda não havia me procurado. Não de verdade.
Nenhuma tentativa de se desculpar, nenhum reconhecimento da dor que causou. Apenas silêncio e orgulho. Na manhã do casamento fiz algo simbólico. Peguei cada caixa de decoração e guardei num armário trancado, como se encerrasse fisicamente um capítulo da minha vida. Ao fazer isso, percebi que eu também precisava de um ritual de passagem. Algo que marcasse o fim de uma era. Enquanto isso, soube por redes sociais que o evento começava com atraso. O salão estava quente e a iluminação falha. Os convidados comentavam de forma contida sobre a simplicidade inesperada da cerimônia. Alguém postou um story mostrando a mesa do bolo com velas tortas e arranjos improvisados. O vídeo logo foi apagado, mas fiquei imaginando quanto aquilo afetou Jaqueline. Ela sempre sonhou com um casamento digno de revista, desses que viralizam pelas fotos impecáveis. Era seu grande dia. E ali estava ele, desbotado. Não me orgulhava do resultado, mas tampouco me arrependia da decisão. Eu tinha dado tudo o que podia. Minha energia, minha amizade, minha lealdade. E quando me tiraram o espaço sem nenhum cuidado, tudo o que me restava era o respeito por mim mesma. E foi por isso que, apesar de toda a pressão, eu não entreguei nada. Durante a tarde recebi algumas mensagens. Curiosamente não de Jaqueline, mas da mãe dela, que agora usava outro tom, mais contido, quase derrotado. Disse que lamentava que as coisas tivessem chegado àquele ponto, e que talvez tudo pudesse ter sido diferente. Li aquelas palavras e não senti alívio nem raiva. Apenas exaustão. Porque era sempre assim, as desculpas vinham pelas beiradas, mascaradas de arrependimento, mas nunca acompanhadas de responsabilidade. À noite, enquanto a festa acontecia, fiquei em casa. Fiz meu próprio jantar, algo simples, mas reconfortante. Liguei uma playlist antiga que costumávamos ouvir juntas, e pela primeira vez, escutei as músicas com um distanciamento estranho, como se estivesse olhando de fora. Já não havia lágrimas. Havia saudade, sim, mas não daquela versão da Jaqueline que me ignorava ou me substituía. Era da amiga que ela foi por um breve momento lá atrás, quando a vida ainda era inocente e descomplicada. Quando finalmente vi uma foto oficial do casamento, senti um nó na garganta. Jaqueline estava linda sim. O vestido impecável, o cabelo bem arrumado. Mas havia algo no olhar dela que me pareceu forçado. Talvez fosse impressão minha. Talvez fosse apenas o peso de um dia importante que não saiu como esperado. Ou talvez, só talvez, ela tenha sentido a minha ausência mais do que demonstrou. Mas não importava mais. Naquela noite fui dormir em paz. Pela primeira vez em muito tempo, não fiquei revirando hipóteses na cabeça, nem me culpando pelo que poderia ter feito diferente. Entendi finalmente que amizades desequilibradas nos drenam, que quando a gente se doa demais começa a se apagar, e que às vezes proteger-se é mais importante do que manter uma história viva à força. Não desejei mal, nunca desejei, mas desejei que um dia ela entendesse o que perdeu. Não por vingança, mas para que ela, ao menos uma vez, se enxergasse com o espelho que eu sempre ofereci. O que veio depois do casamento não foi tão cinematográfico quanto se espera de um rompimento definitivo. Não houve confrontos escandalosos, nem revelações chocantes. O que houve foi silêncio, o tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer grito. Eu e Jaqueline deixamos de existir uma na vida da outra. Não por decisão expressa, mas porque já não havia mais espaço onde antes existia tudo. Foram dias estranhos, os que seguiram. Parte de mim ainda esperava por uma mensagem, um pedido de desculpas que reconhecesse minha dor sem tentar justificá-la. Algo que não viesse com aquele tom condescendente de você exagerou. Queria apenas uma frase simples, eu errei. Mas ela nunca veio. Alguns conhecidos, sem saber do fundo da história, continuaram perguntando se eu e Jaqueline tínhamos brigado. Outros mais próximos diziam que era uma fase que a amizade voltaria. Eu apenas sorria e mudava de assunto. O que ninguém entendia é que aquilo não era uma briga. Era o resultado de anos de desgaste, de desequilíbrio, e de uma decisão que finalmente partiu de mim. Com o tempo, comecei a redescobrir o valor de estar sozinha. Parei de tentar preencher o vazio com outras pessoas com distrações. Comecei a sair comigo mesma, a me permitir momentos sem culpa. Encontrei um curso de cerâmica no bairro e me inscrevi sem pensar duas vezes. As mãos na argila foram, curiosamente, o que me ajudou a reencontrar o controle que eu havia perdido sobre minha própria história. Também reatei amizades que tinham sido deixadas de lado por causa do meu foco exclusivo na Jaqueline. Percebi o quanto negligenciei conexões reais, gente que me queria bem sem esperar algo em troca. Aos poucos, fui me cercando de pessoas que me tratavam com reciprocidade. E isso, depois de tanto tempo vivendo na sombra, era libertador. Mônica seguiu como protagonista da vida de Jaqueline. Soube por terceiros que passaram a fazer tudo juntas. Vi fotos delas em viagens, em confraternizações, em eventos que antes eu costumava frequentar ao lado da Jaqueline. No começo, essas imagens ainda doíam. Depois, viraram apenas ruído de fundo. Não eram mais minhas memórias em jogo. Não era mais meu lugar ali. E aceitar isso foi um dos maiores atos de maturidade que pratiquei. Houve um dia, porém, que me marcou de forma inesperada.
Estava em um café sozinha, lendo um livro quando ouvi uma voz familiar. Era Jaqueline. Ela me viu também. Hesitou. Veio até minha mesa com um sorriso contido, forçado, como quem não sabe onde pisar. Perguntou se podia sentar. Eu consenti por pura curiosidade, ou talvez por um resquício de afeto que ainda resistia em mim. A conversa foi superficial. Perguntas sobre o trabalho, sobre a família. Nenhuma menção ao casamento ou ao corte, as caixas guardadas no armário da minha casa. No fundo, eu sabia que ela estava ali tentando uma reaproximação sem se responsabilizar, esperando que o tempo tivesse curado a ferida ao ponto de torná-la invisível. Mas não era invisível. Estava lá, marcada em mim como uma cicatriz fina, discreta, mas permanente. Ela disse que sentia falta de como éramos antes, e que achava que a gente poderia tentar voltar ao que era. Eu respirei fundo. Agradeci pela sinceridade, mas respondi com calma que não dava mais. Expliquei que não guardava rancor, mas que também não havia espaço para recomeço sem reconciliações sinceras. Sem autocrítica. Sem mudança. Ela ficou em silêncio por um momento. Não sei se processava minhas palavras ou se apenas tentava manter o orgulho intacto. Por fim, sorriu com melancolia e disse que entendia. E então se despediu. Não sei se foi a última vez que nos vimos, mas sei que foi a primeira em que eu me senti em paz com a escolha de deixá-la ir. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história triste. Vejo uma jornada de aprendizado. Vejo a menina que acreditava que precisava fazer de tudo para ser amada, transformando-se na mulher que entende que amor não se implora, que amizade não é hierarquia, que ser constante não é sinônimo de ser submissa. Ainda guardo as decorações. Estão em caixas bem cuidadas, mas agora são apenas lembranças. Não tive coragem de jogar fora, nem razão para doar. Talvez um dia eu use em outro evento. Talvez fiquem ali como um lembrete silencioso do que não quero mais viver. Ou talvez apenas permaneçam guardadas, como partes de um capítulo que finalmente se encerrou. O mais importante é que dessa vez, fui eu quem escreveu o final.